Olá pessoal, meu nome é Ingrid, estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês no nosso estágio de extensão. Espero que vocês estejam gostando dos nossos conteúdos. Se você não viu os vídeos anteriores, peço que assista, porque senão vai ficar um pouco perdido nesse vídeo aqui, porque vamos dar continuidade no que a gente já veio falando nos vídeos anteriores. É importante que vocês interajam aí nos comentários, que assistam todos os vídeos. É muito importante a interação de vocês. Não somos totalmente dominantes do assunto, estamos aqui para aprender junto com vocês, para entender melhor um assunto tão falado, tão comentado, uma coisa que faz parte da nossa realidade hoje em dia. E eu acredito que conhecimento é poder. Quanto mais a gente souber sobre determinados assuntos, quanto mais a gente ter informação sobre determinado assunto, melhor é pra gente. Ah, mas eu não preciso porque eu não tenho casos, porque eu não conheço ninguém. Mas hoje você não tem casos, hoje você não conhece ninguém, a gente não sabe o dia de amanhã, né? E é o que eu falei, conhecimento é poder. É sempre importante a gente ter conhecimento, a gente saber falar sobre determinados assuntos. Num dos vídeos anteriores, eu falei para vocês que eu queria conversar sobre como que é a relação do autista já adulto, né? Hoje em dia a gente se vê muito falar do autista criança, né? E como é a vida daquela criança, em como aquela criança interage no meio da sociedade, na escola e tudo mais, né? Eu vou também abordar bastante esse tema aqui ainda, terei relatos sobre o dia a dia das crianças na escola, mas no vídeo de hoje eu quero falar um pouco com vocês como que esse adulto com autismo é inserido na sociedade, né? Como que acontece a relação dele com as outras pessoas. Eu li bastante a respeito de diversos tipos de comportamentos, de diversas situações na qual eles vivem e basicamente tudo depende dos sinais do autismo, né? Que também já tem conteúdo aqui falando dos sinais do autismo, não, perdão, dos graus do autismo. Então, vai depender muito, né, do grau do autismo e tudo mais. Mas como eu já abordei nos sinais do autismo, é basicamente isso, né? São pessoas com um pouco de dificuldade na interação social. Então, o que costuma causar isso? Vão ser pessoas que vão ter dificuldades em diálogos, dificuldades na mudança da rotina, dificuldade em N situações que para nós são comuns. E quando ele se depara com a vida adulta, ele tem que ir para uma faculdade, ele tem que trabalhar e ele tem que se inserir dentro daquelas situações. No início é extremamente difícil, né? Mas com o tempo, com terapia, com ajuda, com o próprio esforço, né? Eles mesmos se conhecendo, eles vão conseguindo adquirir certo conhecimento, vão conseguindo se inserir, vão conseguindo trabalhar da melhor forma possível e conviver mesmo em sociedade, né? Bom, o autista, quando eu já comentei com vocês no sinal do autismo em adulto, ele costuma criar um hiperfoco. E quando ele cria um hiperfoco, ele geralmente só fala sobre aquilo, tem muito conhecimento sobre aquilo, e tudo que não é relacionado àquilo gera uma ansiedade, uma insegurança e ele se perde, né? Então, geralmente ele vai saber falar muito, muito sobre aquele assunto. E para nós, nós costumamos, num diálogo normal, trocar de assuntos numa velocidade muito rápida, muito grande. A gente está falando de política, de repente a gente já está falando de outra coisa, sabe? A gente tem essa habilidade dessa mudança de assunto numa velocidade muito grande. Algo que não é nada fácil para uma pessoa portadora do autismo. É de extrema dificuldade para ela
Vou dar um exemplo, vocês estão estudando para uma prova, vamos dar um exemplo de um adulto inserido numa faculdade ou no ensino médio, você está estudando para uma prova e está falando sobre determinado assunto, passou um carro com barulho, um carro bem bonito, uma Ferrari, vamos dar um exemplo, e todo mundo vai parar e olhar aquela Ferrari, admirar aquele carro e vai sair do assunto da prova. Para aquela ou aquele adulto, criança, perdão, falando tanto de criança que agora eu fico perdida misturando as. Para aquele adulto com autismo, ele gera uma situação na cabeça dele que ele não vai entender, porque você tá falando sobre a prova e de repente você virou e falar de outro assunto. Então, essas situações, mesmo de convívio social, para eles é extremamente difícil, né? Como eu já disse, cada um vai ter a sua dificuldade dentro do seu grau do autismo, né? Para uns, ir num show, ir num cinema é algo totalmente improvável. Outros vão gostar e vão conseguir ir para show e cinema numa boa, super tranquilo. Então é muito relativo, sabe? É... Outra Outra coisa que é muito, muito importante de se falar, por isso que eu acho de suma importância o conhecimento. Porque se a gente sabe que aquela pessoa é portadora daquele transtorno, a gente vai saber lidar melhor e abordar, como no vídeo que eu fiz anteriormente falando de coisas que não devemos falar. É porque tem coisas que dificultam totalmente a percepção deles de ser inserido, de entrar numa conversa. Eles têm muita dificuldade com a mudança, né? Mesmo o adulto. Li relatos de adultos que a família nunca pôde trocar o modelo da televisão, né? A gente sempre lança essas televisões de modelos mais novos, mais atuais, e a família não pôde trocar o modelo da televisão pelo simples fato de que ele criou uma necessidade de assistir naquela televisão e era só aquela televisão. Então eles são muito resistentes à rotina. Ingrid, eles conseguem viver numa sociedade de forma tranquila? Eles conseguem fazer uma faculdade, trabalhar? Sim, eles conseguem. Mas eles vão conseguir tudo de certa forma dentro do limite deles, né? Vão trabalhando da forma que eles acham melhor, dentro do contexto deles, e para eles tá tudo bem, né? Eu li também a importância deles de assistir filmes e séries, para eles, os adultos já. Um caso que ele assistia muito filmes e séries para poder entender essa troca dessas conversas, essas mudanças de assunto, essas piadas internas, porque sim, eles levam muito ao pé da letra. Eles acham que o trabalho é o lugar de trabalho e ali você tem que estar trabalhando. No trabalho, lógico que nós temos que levar o nosso ambiente de trabalho extremamente a sério, mas todo mundo no seu ambiente de trabalho já teve alguma situação engraçada, já fugiu um pouco do foco. Durante o dia é normal isso acontecer, somos seres humanos e para eles é totalmente difícil isso. Sair do foco, perder o foco é algo totalmente assim assustador, né? Mudar a rotina é algo extremamente assustador. Então, eles, como eu já falei nos sinais, eles gostam de fazer a rotina extremamente certinha e tudo regrado, né? Em questão de estudos de faculdade, eles precisam sempre ter um auxílio, né? De alguém, de um terapeuta, um psicólogo, pro resto da vida, um neuro, eles vão ter que ter aquele acompanhamento, né? Geralmente ele vai pender para aquele assunto que ele cria um hiperfoco, né? Aquilo que ele gosta mais de fazer, aquilo que ele se interessa melhor, geralmente é o que ele vai abraçar mesmo para poder estudar, para poder fazer, né? Isso de certa forma é algo muito positivo, não é algo negativo, né? Eu vou dar continuidade com vocês, quero falar também um pouco a respeito das famílias, né? De como que é a convivência das famílias com essa questão de já ter um adulto e tudo mais, né? A família, nesses casos, é de muita importância mesmo,
eles têm uma dependência muito grande emocional da família, eles precisam muito da família porque é o convívio social mais que eles têm que ter um afeto, né? Então eu vou dar uma continuidade a respeito de vocês falando um pouco mais sobre a questão familiar, como que é o convívio familiar. Olá pessoal, estou aqui para mais um vídeo do nosso estágio de extensão. Meu nome é Ingrid, faço esse estágio com a Luciana e a Carla. Antes de assistir esse vídeo aqui, peço que vocês assistam os vídeos anteriores, porque dá uma sequência de assuntos que abordam uma sequência de temas que vão agregar muito conhecimento para vocês, uma sequência de conteúdos muito importante. E antes de assistir esse vídeo aqui, peço que vocês assistam os outros lá. Bom, o que eu venho falando nos vídeos anteriores, vamos só passar uma régua por cima, porque são bastantes vídeos, né? Bom, nos primeiros vídeos falei sobre os sinais do autismo em crianças, como identificar, alguns testes que nós podemos fazer. Depois falei de alguns de alguns sinais já nos adultos, né? E falei também sobre como que era a relação desse adulto em sociedade, como que era descobrir o autismo já na fase adulta, porque o comum é na primeira infância. Como também já disse em outros vídeos, é muito importante descobrir na primeira infância. Mas não é todo mundo que tem essa oportunidade de descobrir na infância. Muita gente vai procurar terapeutas, psicanalistas, neuro, por outras questões psicológicas, por crise de ansiedade, por depressão, por N outros motivos. E nem imagina que lá na frente vai se deparar com o transtorno do espectro autista. É muito complicado você descobrir o autismo já na fase adulta, porque você se sentiu diferente, né, das outras pessoas no decorrer da sua vida toda. E quando você se depara com um diagnóstico, você descobre que tinha um porquê e descobre que aquele porquê poderia ter sido tratado com o decorrer do tempo, né? Mas tem coisas que passam despercebidos. Não é todo autista que tem sinais visuais, né? Que tem autistas que têm a estrotopia, que é os movimentos repetitivos. Não é todo autista que faz esses movimentos repetitivos, não é todo autista que tem dificuldade na fala. Então, a gente vamos falar de grau de autismo. Geralmente, o autismo que vai passar despercebido, entre aspas, durante a infância, adolescência, vai ser descoberto lá na vida adulta ou vai ser descoberto ainda na adolescência, geralmente é o autismo de grau leve, né? Ele é um autismo mais tranquilo. O que é tranquilo? Aquela criança que ele vai crescer e ele vai ter dificuldade em lidar com as pessoas. Não que o autismo não gosta de pessoas, né? O autista não gosta de pessoas. Eu vi isso num relato e achei muito forte as pessoas falarem, o autista não gosta de pessoas. Na verdade, o convívio social é algo muito difícil para a pessoa dentro do transtorno. Então, ele vai passar o decorrer da vida dele inteira, tendo grandes limitações, não conseguindo ter muito contato visual, não conseguindo ter contato físico, não conseguindo entrar em determinados assuntos. Geralmente ele entra numa bolha ali só dele, ele sempre vai estar ali no canto dele. E até ele criar um hiperfoco. Quando ele criar um hiperfoco, ele vai só saber falar sobre aquilo, só vai querer conversar sobre aquilo, e as outras pessoas não vão entender. Então, meio que aquela criança, aquele adolescente vai virando um adulto, ele se sente perdido, ele se sente mal inserido. Ele pode até conseguir ter algum relacionamento amoroso, pode até conseguir ter algum relacionamento, mas muitas das vezes eles vão ser mal interpretados e por coisas pequenas, né? Porque para eles a comunicação é muito complicada, então eles não vão conseguir um diálogo assim muito apropriado, né? Então é mais ou menos
mais ou menos essas as dificuldades que eles vão encontrar no decorrer da vida adulta. Nós temos grandes casos de autistas com uma inteligência surreal, assim, né? Com uma capacidade de cálculo, com uma capacidade muito grande de fazer algumas atividades, que não é o caso de todas. As pessoas romantizam muito, né, em séries e filmes, o autista como um ser, um gênio, né? Então não é sempre assim. Então pode ser que aquela pessoa que teve dificuldade na escola a vida inteira, ele teve uma certa dificuldade na escola e foi descobrir o autismo já na vida adulta, entendeu? Como eu li também no relato, é uma coisa que abre um leque muito grande, né? A pessoa fica, se descobre, né? Dentro daquele transtorno, ela descobre grandes características. Ela vai lendo, ela vai relendo, ela vai entrando num sintoma, vai entrando em outro e se descobre. Quando ela se descobre já na vida adulta, eu acredito que seja mais esclarecedor, né? Do que uma sensação de angústia. É mais descobrir o porquê eu sempre fui diferente para mim mesmo. Porque uma atividade social para mim era muito difícil. Porque eu nunca gostei de ir ao cinema. Ou porque nunca gostei de uma festa para coisa de jovens, né? Porque aquele barulho, aquelas luzes daquela festa sempre me incomodou. E conseguimos ver isso a pessoa consegue ver isso de uma forma abrangente e muito clara, né? Então nem sempre descobrir na fase adulta é algo angustiante. Algo angustiante foi o que ele passou no decorrer de todos aqueles anos sem um diagnóstico. Então, quando ele chega na adolescência e tem o seu diagnóstico, ali eu acho que é uma sensação de libertação, de me achei, né? Tem pessoas que descobrem grandes talentos, né? Com o hiperfoco, a pessoa foca tanto naquilo ali que ela descobre tantos talentos, e consegue ter grandes habilidades. Não é o caso de todos, mas a maioria, né? Tem adultos que depois que descobrem o diagnóstico, eles realmente sentem a sensação de que se descobriram, eles conseguem mudar muita coisa no convívio em sociedade deles, né? Que não é fácil, como eu já também falei em vídeo anterior, é uma série de estudo, né? A pessoa vai estudar, vai pesquisar, vai adquirir informações sobre ela mesma, sobre coisas que fez parte da vida dela ali o tempo todo e acabou passando despercebido, né? Em questão do relacionamento, né? A gente fala muito do relacionamento social e vamos falar um pouquinho sobre o relacionamento amoroso. O relacionamento amoroso com a pessoa do autismo, seja ela descobrindo o autismo já na vida adulta, ou seja ela criada ali com o autismo de forma geral, ele é uma coisa muito complicada. Porque os autistas, eles gostam de ter certeza do que eles estão fazendo, de observar, de conhecer, de, vamos se dizer assim, criar um hiperfoco naquela pessoa. Então isso demora, é um processo muito grande para você se introduzir naquela realidade, naquela rotina, naquele mundo, é um processo muito grande, né? E eu vi também que geralmente as pessoas não têm muita paciência para esse processo, para essa adaptação que é entrar na vida deles, né? Então com isso as pessoas acabam desistindo muito fácil. Então, não é uma coisa fácil para eles. Você percebe que eles têm um sonho, que têm a vontade, mas o relacionamento social para eles é extremamente difícil, né? Até com pessoas do próprio convívio, com pai, com mãe, com parentes, é algo extremamente complicado e delicado, né? Não é impossível, né? Mas é algo muito difícil. Então, tudo depende do grau, né? Tem autistas que conseguiram estudou, se formou, casaram, foram pais, tiveram toda uma trajetória para lá no final começar a ter uma crise de ansiedade, começar a ter alguns sintomas e
descobrir o diagnóstico. Como tem pessoas que têm um grau um pouco mais avançado, então vai descobrir aquilo ali ainda na primeira infância, com as dificuldades de desenvolvimento, mas isso é a prova de como a pessoa consegue se inserir, mesmo dentro daquela angústia, daquela dificuldade, daquela falta de aceitação, a pessoa consegue se inserir tranquilamente dentro da sociedade. Bom, era mais ou menos sobre isso, né? Que a gente tem um pouco para falar. Tem muito mais coisas que eu quero trazer para vocês aqui a respeito do autismo já na vida adulta. É algo muito complexo, tem muito o que ser falado, né? A gente vai pesquisando, a gente vai lendo até a gente gera muita curiosidade em saber como a pessoa conseguiu, né, passar a vida inteira com aquela angústia, não se sentindo aceito, o que era normal para uns não era uma coisa normal para ela, é algo extremamente complexo, né? É um mundo deles, eles têm um mundo particular, né? Então, eu acredito que se descobrir e descobrir a causa de tudo aquilo é extremamente libertador.